Nesse terceiro segmento de vídeo da playlist do ROS, nós vamos abordar a instalação do ROS no nosso computador. Para tanto, nós precisamos começar através da instalação de um sistema operacional. O recomendado é nós instalarmos o sistema operacional Ubuntu, que é uma distribuição do Linux. Muito embora, é importante que a gente saiba que existem versões do ROS que podem ser instaladas tanto no Windows como no macOS ou até mesmo em outros sistemas operacionais, mas não são versão estáveis. É possível também a instalação tanto do sistema operacional quanto do ROS através de máquinas virtuais. Existem diversos exemplos de máquinas virtuais, né? Então a gente tem o VirtualBox, a gente tem o Parallels, e diversas outras, né? Se quiserem instalar uma máquina virtual no seu computador, pode fazer esse procedimento. No entanto, o que ocorre? Né? A máquina virtual acaba tornando, né, diversos processos um pouco mais lentos, né? Principalmente se o seu computador não tiver recursos de hardwares mais avançados, mais robustos, né? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, simulações, a gente vai ver diversos segmentos de vídeo aqui em que a gente vai precisar do Gazebo, que é um simulador do ROS. Quando a gente precisa, por exemplo, usar uma porta USB, sempre geram dificuldades, sempre a gente vai ter dificuldade adicional quando a gente utiliza a máquina virtual. Mas quem desejar, aí é possível seguir também esse caminho. Caso você desejar realizar a instalação do ROS, tanto no Windows ou então através de uma máquina virtual, nós vamos deixar na descrição desse vídeo os links que você vai ter que seguir. Mas durante esse segmento de vídeo, a gente vai fazer todo o procedimento através do Ubuntu. Vencida essa parte de instalação do sistema operacional, nós temos agora que passar para a instalação do ROS em si. E existe todo um procedimento já muito bem detalhado na própria página do ROS. Aí eu vou agora acessar aqui o meu navegador. Por um acaso eu estou usando o Firefox, mas poderia obviamente ser qualquer navegador. Eu vou buscar aqui pelo ROS Wiki. ROS Wiki. Então, o primeiro link que vai aparecer, basta clicar aqui. Muito bem, então já apareceu nessa primeira página, né, apareceu o ROS, tem uma introdução, né, do que é o ROS, que a gente já abordou nos segmentos anteriores. E nesse segundo link aqui, a gente tem a parte de instalação. Então, install ROS on your machine. Então, basta clicar nesse link e todos os procedimentos estão detalhados, né? Então, a gente tem aqui as diversas opções, né? Então, primeiramente, a gente tem a versão Melodic, que era a versão anterior, e nós vamos instalar a versão Noetic, né, que foi o release de maio de 2020. Então, basta clicar nesse link aqui. Pronto. E a gente tem a plataforma que a gente vai querer instalar. No nosso caso, a gente vai escolher o Ubuntu, que é a versão que é realmente garantidamente estável. Aqui a gente pode ver aquela informação que eu havia dito antes, né? Existem possibilidades da gente instalar em outros sistemas operacionais. Então basta clicar aqui em Ubuntu e a gente vai ter todo o procedimento necessário. Então eu vou descendo aqui, né? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui para ficar bem claro aqui no vídeo, né? Então o primeiro passo, que está descrito aqui na seção 1.2, é a gente acertar a nossa sources list. Então, no Ubuntu, a gente tem um local em que existe uma lista, né, de repositórios que são acessados na medida que a gente vai tentar instalar ou baixar novos pacotes, né? Então, a gente precisa simplesmente copiar exatamente igual eu vou fazer aqui, né? Você marca esse trechinho aqui, que já está destacado na própria página do ROS. Então, vou dar um copy aqui. Vou abrir um terminal. Então, Ctrl Alt T. Vou abrir um novo terminal. Ctrl Shift V. Então, eu vou simplesmente replicar esse comando aqui no meu terminal. Quando eu faço isso, vai ser exigida a senha, né, que eu estou usando o sudo. Então, eu estou executando esse comando aqui como administrador. Então, basta digitar a senha. E foi realizado o procedimento, né? Então, na realidade, eu simplesmente, né, eu estou pegando essa string aqui e direcionando para esse arquivo, né? Mas a gente não precisa nem se preocupar com isso, que tem mais a ver com questão de Linux, de Ubuntu, que a gente não vai estar com foco nesse momento aqui nesse segmento de vídeo. Então, essa primeira etapa foi feita. Então,
Agora a gente precisa setar as chaves, né? Então, para isso, a gente precisa instalar esse programinha aqui, que é o curl, né? Então, se esse programinha não está instalado, basta a gente copiar, exatamente igual eu estou fazendo aqui, né? Então, copy, vou voltar para o meu terminal, Ctrl Shift V. Pronto. Então, ele vai fazer todo o procedimento de instalação. O procedimento foi realizado aqui com sucesso, como você... Então agora sim, eu vou usar o comando ou aplicação curl que eu acabei de instalar. Então eu vou copiar, ir para o terminal e vou executar. Pronto. Então o procedimento foi realizado com sucesso, apareceu o OK aqui. Bom, então agora a gente pode ir para a seção 1.4 aqui do guia de instalação e a gente vai escrever sudo apt update. Esse comando, então, a partir das modificações que a gente fez no source list e também nas nossas chaves, a gente vai conseguir fazer um update na nossa instalação e tornar essas modificações ativas. Então, vou colar aqui o sudo apt update e esperar o procedimento ser realizado. Bom, finalmente, a gente pode agora partir realmente para a instalação. A gente pode observar que existem algumas opções aqui, né? A que nós vamos utilizar é a primeira, né? Desktop Full Install, que é a recomendada. A gente vai utilizar essa instalação quando a gente estiver instalando o ROS num computador desktop com recursos aí de hardware mais avançados, né? Então a gente precisa de mais memória, RAM, a gente precisa de um disco rígido com mais capacidade, é onde realmente a gente vai trabalhar com o ROS. Embora existam outras versões, então a gente tem, por exemplo, uma versão mínima aqui, que a gente vai instalar, por exemplo, num computador que vai ficar embarcado num robô, por exemplo. Vai ser um computador que vai ter requisitos de hardware mínimos, né? Então, de acordo com a situação, a gente vai escolher uma instalação mais apropriada. Nesse caso aqui, eu vou instalar a versão completa. Então, basta copiar aqui, volta para o terminal e colar. Pronto. Vídeo foi acelerado. Pode demorar alguns minutos dependendo do computador e da internet. Joia, nesse momento o ROS ele está instalado no nosso sistema operacional Ubuntu. Então eu vou voltar para o terminal só para a gente poder verificar onde está realizada essa instalação. Então, vou dar um Alt Tab aqui, beleza, estamos no nosso terminal. Então, se você digitar cd/opt e ls, a gente percebe que está lá, né, uma pasta, né, com o ROS instalado. Se você entrar nessa pasta através do comando cd ROS, a gente dá um ls e aparece já uma pasta com o nome Noetic, que é a versão que a gente instalou. A gente poderia, inclusive, instalar outras versões, né, do ROS, aí cada uma ia ficar com seu respectivo nome. No entanto, toda vez que a gente realmente vai querer tornar o ROS operacional, a gente precisa executar um arquivo que vai trazer a instalação do ROS à tona e a partir daí a gente vai poder efetivamente utilizá-lo. Para isso, a gente precisa executar o seguinte arquivo .bash, né? Eu vou localizar esse arquivo, para tanto eu vou ter que entrar na pasta Noetic. Quando eu dou um ls, a gente percebe esse arquivinho aqui, ó, chamado setup.bash. Se eu digitar aqui cat setup.bash, a gente vai ver, né, diversos comandos do Linux que precisam ser executados. Toda vez que a gente abre um novo terminal, então eu vou fechar esse terminal aqui e vou abrir um novo, né? Então eu vou digitar Ctrl Alt T e aí foi aberto um novo terminal. Existem alguns arquivos ocultos. Um deles é denominado bash.rc.
Então eu vou editar esse arquivo aqui, gedit.bashrc. Opa, gedit.bashrc. Olha lá. Então, na realidade, esse é um arquivo oculto, porque quando a gente digita o comando ls, esse arquivo ele não é listado. Mas, qual a importância dele? Toda vez que a gente abre um novo terminal, todos esses comandos são executados. E isso, na realidade, ele prepara o ambiente do terminal para que a gente possa utilizá-lo. Então, para que automaticamente a gente torne a instalação do ROS disponível, é interessante a gente adicionar uma linha no final desse arquivo, chamando justamente aquele arquivo source.bashrc que está lá dentro do Noetic, né? Então, como que a gente faz isso de forma muito rápida, né? Então, vou fechar aqui o .bashrc e vou mostrar a forma da gente fazer isso, né? Olha o que eu vou fazer. Eu vou digitar esse pequeno comando aqui, echo. Aí eu vou estar colocando aqui a string que eu quero adicionar no final do arquivo .bashrc. Então basta a gente copiar essa linha aqui e eu vou digitá-la aqui no meu terminal. Echo, né? Vou dar o source e direcionar, canalizar para o final do arquivo .bashrc. Muito bem. Se eu der um novo... Se eu editar novamente o .arquivo bashrc, vocês vão ver que a última linha dele agora... Opa, tá difícil aparecer aqui. Deixa eu maximizar aqui. Ah lá, a última linha desse arquivo é justamente o que a gente direcionou através do comando anterior lá no terminal. Então agora, toda vez que eu abrir um novo terminal, automaticamente eu vou ter a instalação do ROS já disponível para ser utilizada. Então, basta que eu feche o terminal, né? E vou abrir novamente, Ctrl Alt T, e tá tudo pronto, né? Se a gente quiser, por exemplo, né, verificar, né, env, esse comando env, né, ele mostra todas as variáveis de ambiente. Agora, se eu quiser verificar essas variáveis de ambiente que envolvem o ROS, é só eu escrever aqui env. Aí eu vou colocar essa barra vertical, grep ROS. Aí ele vai verificar todas as linhas que tem essa palavra ROS. Olha bem, então a gente aparece lá, né, que já existe essa variável de ambiente ROS version 1. Tem diversas informações que já foram configuradas a partir, né, da execução daquele source que está dentro da instalação do ROS. Então, a partir desse momento, a gente está em condições de começar a utilizar o ROS. Finalmente, para terminar o processo de instalação do ROS, a gente vai ter que executar esses comandos aqui listados na seção 1.6. Então, na realidade, o que está sendo feito aqui é propiciar a possibilidade da gente instalar diversas dependências do ROS e fazer a construção de novos pacotes. Então, o procedimento aqui vai ser simplesmente copiar esses comandos, né? Tal qual eu vou fazer aqui, né? Então, copiar, vou para o meu terminal, colar, digito a senha, né, porque eu estou usando o sudo. Como ele está buscando recursos na internet, né, sempre tem um delayzinho, né, mas isso vai ser rapidamente vencido. Pronto, então agora a gente passa, né, para uma nova dependência. E agora, finalmente, eu vou usar o comando rosdep. Copiar, colar. Nesse momento, nós temos o ROS instalado na nossa máquina e estamos prontos agora para seguir para os próximos segmentos de vídeo,
onde a gente vai se aprofundar, né, em cada um dos detalhes aí que serão importantes para quem quer aprender e utilizar o ROS. Vamos lá!